Hoje nós vamos estudar juntos aqui o estudo de número 12. E o título de hoje é A Dieta Original. Nós estamos estudando agora a parte do santuário chamada de o lugar santo. E nesse lugar nós estamos aprendendo sobre o processo de santificação, que é o processo de transformação da nossa vida, do nosso coração, do nosso caráter. E nós temos refletido sobre esse verso de 1 Pedro 1, 15 e 16, que diz o seguinte: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, nós temos que ser separados, né? Diferentes em toda a nossa maneira de viver. Precisamos ser santificados em todas as coisas. E a gente viu aqui sobre os móveis do lugar santo, que representam uma vida de oração, de estudo da Bíblia e uma vida também de serviço, brilhando no mundo, sendo a luz de Deus. E vimos aqui que dentro da arca, no lugar santíssimo ali, existem três itens que representam o padrão de Deus para a nossa santificação. Eles representam as três áreas em que o ser humano precisa ser santificado. Nós vimos que Eva, quando ela foi tentada a comer do fruto, ela foi tentada em três áreas. Pois aqui está escrito: E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. Então, a mulher ela foi tentada no seu apetite, porque a árvore parecia, assim, o fruto parecia saboroso. Ela foi tentada ali na sua cobiça, né? Porque ela tentou ter algo que não era dela, simplesmente porque era agradável aos olhos. E ela foi tentada também no seu orgulho, a ser alguém mais elevado, pois Satanás disse para ela que ela, se comesse desse fruto, seria como Deus. Então, Eva ela foi tentada nessas três áreas da sua vida. E nós vimos que foi as mesmas três áreas que Jesus foi tentado ali, na tentação, mas ele venceu. Onde Eva caiu, Jesus venceu por nós. Essas são as três áreas que eu e você também somos tentados. E nós vimos que o que nós somos convidados a fazer é isso aqui. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, a gente viu que essas três áreas estão resumidas em amor ao mundo. E essas coisas, elas são exatamente as mesmas três que nós vimos: concupiscência da carne, ou seja, o apetite, o poder do apetite; concupiscência dos olhos, ou seja, a ganância, né, o egoísmo; e o orgulho ou a soberba, né, que domina muitos seres humanos. Então, essas são as três áreas que nós precisamos vencer. E essas três áreas, elas estão lá no lugar santíssimo. E o primeiro desses itens que nós estamos estudando é esse pote de maná, né? Esse é o primeiro item. Nós vimos que ele tem relação com o controle dos apetites. No nosso último estudo, a gente falou a respeito da questão da sexualidade, né? Fora do plano de Deus, como que Satanás tenta as pessoas a pecarem contra o próprio corpo nesse sentido. E a gente vai ler hoje aqui Êxodo 16, que fala sobre quando esse maná foi dado, né, para aquele povo. Então, o povo de Israel recebia um pão que vinha do céu durante 40 anos, vinha da parte de Deus para alimentá-los no deserto. E eles chamaram maná a esse pão. Ele era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: O Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então, o povo que ficou 400 anos no Egito como escravo, os seus apetites estavam pervertidos, eles comiam de tudo. E Deus faz com que eles entrem em uma dieta, né, e um jejum, comendo só maná, que era para reeducá-los, né, em novo tipo de alimentação.
Então Deus pede para que eles guardem esse maná como um símbolo disso que Deus fez, né, um dia. E hoje nós vamos estudar a respeito disso. Será que Deus ele se importa mesmo com o que eu como? 1 Coríntios 10:31 está escrito o seguinte: Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando nós estamos nesse processo de santificação, todas as áreas da nossa vida precisam passar por uma santificação. Aquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos ou qualquer outra coisa da nossa vida, isso precisa ser feito para a glória de Deus. Precisa ser feito de uma forma que Deus sonhou que fosse, né? Então, Deus é o nosso criador e ele tem nosso manual de instruções. Ele sabe como nós funcionamos melhor. Então, quando nós obedecemos essas leis de Deus, tudo realmente funciona melhor. E nós já vimos também que existe um mandamento dentre os 10 mandamentos que está relacionado a este princípio, que é o não matarás. Então, se eu fumo, né, uma vida e aí adquiro um câncer de pulmão e talvez morro 20 anos mais cedo do que eu morreria naturalmente, então quer dizer que eu estou matando a mim mesmo? Se eu tenho uma alimentação errada, não me exercito, né, bebo bebidas alcoólicas, eu faço coisas que vão prejudicar a minha saúde, eu também estou incorrendo assim, na transgressão deste mandamento, né? Não matarás. Então, o mandamento envolvido com esse princípio é esse, não matar a nós mesmos, né? Cuidar do corpo que Deus nos deu, que é o templo do Espírito Santo, é onde Deus quer habitar. Então, nós vamos ver hoje sobre o plano de Deus para a alimentação humana. Qual que é o plano original de Deus para a alimentação humana? Nós vamos ler Gênesis 1:29 a 30. Queria um voluntário para ler para nós. Quem puder, eu agradeço. Disse-lhe Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente no chão. E assim foi. Isso. Então, nós vemos aqui que no plano original de Deus, né, quando Deus cria os seres humanos ali no Gênesis e os animais também, a gente vê que as plantas, elas eram o alimento do ser humano e elas eram o alimento de tudo que tinha de ser vivo, né? Tudo aquilo que tinha fôlego de vida se alimentava de planta, até mesmo todos os grandes animais da terra. E era natural que fosse assim, porque antes do pecado não havia morte, né? Então não havia possibilidade de se matar, era impensável matar-se um outro ser vivo para se alimentar da carne dele, né? Porque não havia morte, a morte ainda não havia aparecido. Então Deus projetou o ser humano no seu plano original para se alimentar de plantas, bem como os outros animais. E quando que essa dieta foi modificada? Quando que o ser humano passou a se alimentar, além das plantas, de alimento carne, se tornando o que hoje a ciência chama de dieta onívora, né? Que é se alimentar tanto de plantas quanto de carne. Nós vamos ver que essa mudança aconteceu em Gênesis 9:1 a 3. Mas alguém puder ler para nós? Quem sabe, Beth, pode ler? E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. Isso. Então, a gente precisa analisar qual momento é esse, né? Se você for ler lá, abrir sua Bíblia, em Gênesis 9, você vê o contexto, você vai entender até melhor isso, mas eu vou adiantar para você. Isso aqui é no contexto pós-dilúvio, né? Noé foi aquele que entrou na arca, a gente conhece a história, né? Que o mundo passou por um grande dilúvio, e esse dilúvio, ele promoveu a destruição de todas as plantas, né? Basicamente.
animais e plantas morreram. Então, naquele momento, não seria possível que eles dependessem apenas de plantas para sua alimentação. Provavelmente o estoque que eles tinham já estava baixo, né? Então, Deus permite que eles comam também agora dos animais. Só que quando fala que tudo que se move sobre a terra e todos os peixes, a gente vai ver que isso aqui é uma figura de linguagem. Que Deus ele está falando o seguinte: assim como eu vos dei as plantas, agora eu vos dou os animais. Então eu estou dando tudo para vocês. Mas a gente vai ver que nesse próprio, aqui em Gênesis, na própria conversa que Deus tem com Noé, ele deixa claro que alguns animais poderiam ser comidos e outros não. E a gente vai estudar. Mas agora Deus está falando assim, que vai ampliar, né? Eles vão poder comer de tudo, entre aspas, que agora não seria mais somente plantas, mas também animais, já que as plantas não seriam suficientes nesse momento para a necessidade deles. Tá, ok. Mais para frente a gente vai ver quais são esses animais que Deus falou com Noé que deveriam ou não ser comidos. Agora a pergunta é assim: antes, nós não comíamos carne, né? Ninguém comia carne. Depois, Deus permitiu que o ser humano comesse carne. Será que no céu nós vamos comer carne? Nós vamos ler Isaías 65, 25. Aqui é uma profecia a respeito da novos céus e nova terra. Como será o mundo novo que Deus vai criar? Então está escrito assim: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, no céu, nem o leão vai comer carne mais, né? Até o leão vai ser vegetariano, ele vai comer palha junto com o boi. E a serpente vai comer pó. Não sei exatamente o que quer dizer isso, mas eles uma figura de linguagem, né? Mas de alguma forma está dizendo o seguinte: que não vai se fazer mais mal. Nem a serpente, nem o leão, que são animais hoje agressivos, eles não vão fazer mais mal no Santo Monte de Deus. Essas coisas serão eliminadas, porque o pecado vai ser eliminado, né? Interessante que o pecado ele atingiu até mesmo seres irracionais, como os animais, né? Infelizmente, o mal entrou nesse mundo. Mas no céu, nós todos seremos vegetarianos, inclusive os animais. E então, quando Deus permite que Noé, e a partir de Noé, o ser humano se alimente de carne, havia regras para o consumo de alimento carne. Quais regras eram essas? Nós vamos ler Gênesis 9:4 e vamos ler também alguns versos do livro de Levítico. Mais alguém para ler para nós? A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Isso, então havia uma regra para se comer a carne, que a carne não deveria ser comida com sangue, né? Então, os judeus, eles tinham e têm até hoje uma forma de matar os animais em que eles escorrem todo o sangue, né? Então, eles degolam o animal, colocam ele para baixo, deixam escorrer todo o sangue para que eles consigam seguir essa regra. Esse tipo de abate se chama carne kosher. Eles têm esse selo, né? É um selo que os judeus colocam nesse tipo de produto. Então, quando uma empresa quer produzir para um judeu, eles têm que seguir essas regras de abate e colocam esse selo kosher, o kosher. Aqui no Brasil, é muito raro, né, esse tipo de produção de carne. Então, assim, o tipo de carne que nós, né, consumimos aqui no Brasil, ele é um tipo de carne com sangue, né? A gente até vê isso, né, que às vezes a carne tá minando ali aquelas pessoas que comem uma carne mais mal passada, a carne ela tem sangue. Então, uma das regras para comer carne é que fosse sem sangue. Havia outra regra também, Levítico 3:17. Pode ler, Chamar.
Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Isso. Então, além de não comer nenhum sangue, havia a regra também de não comer nenhuma gordura. E por que isso, né? Deus, como eu comentei com vocês, ele é o nosso fabricante, né? Por dizer assim, ele é o nosso feitor, ele sabe como nós funcionamos. A carne e a gordura são grandes fontes de contaminação, né? O sangue, ele traz as contaminações mais recentes, de ingestão mais recente. Quando um animal é abatido, ele libera naquele momento muitos hormônios do estresse, do medo, né? E esses hormônios, eles ficam no sangue. E a gordura, ela é um reservatório de toxinas antigas. Então, todas as coisas que a gente vai ingerindo de toxina, elas vão acumulando na nossa gordura. Então, quando nós ingerimos carne com gordura ou com sangue, nós estamos ingerindo uma quantidade maior de toxinas. Então, Deus pediu para que, quando eles se alimentassem de carne, eles não ingerissem carne com gordura e nem com sangue. E Deus vai dar também uma outra lei relacionada aos tipos de animais que eles deveriam comer, que não deveriam ser todos os animais que seriam próprios para o alimento. Pode continuar, tia Marta, lendo aqui para a gente, por favor? Eu não sei se você está tentando ler, tia, mas se você tiver, às vezes você está com seu microfone desligado, nós não estamos conseguindo te ouvir. Vou ler então, talvez tenha algum problema. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e remói entre os animais, aquilo comereis. Então, o capítulo 11 de Levítico, ele inteiro é uma descrição, né, dos tipos de animais que deveriam ser comidos. A primeira parte fala dos animais terrestres, aqueles que estão sobre a terra. E a regra para discernir quais eram os animais que deveriam ser comidos seriam aqueles animais que têm as unhas fendidas, que nem a vaca tem, né? Aquelas unhas fendidas assim, partidas no meio, aquela patinha. E os animais que ruminam, né? Aqui fala remoem, remoe é ruminar. O que é ruminar? É aquele ato que tem, que a vaca também tem, que é ela come a comida e a comida volta e ela mastiga novamente. Aquilo é ruminar, né? Então, a regra, a vaca seria um modelo, por exemplo, de animal que poderia ser comido, porque tem essas duas características em relação aos animais terrestres. Agora, há regras também para os animais marítimos, ou, né, ou como que eu posso dizer, fluviais, os rios ou mares. Então, Levítico 11, 9 vai dizer o seguinte: Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Então, os peixes com barbatanas e escamas deveriam ser aqueles comidos, não os demais, que seriam os peixes de couro. É interessante que quando você vai observar, muitos peixes de couro, eles são peixes que comem outros peixes, e por causa disso eles acabam acumulando um número maior de toxinas também. Então, Deus, aqui na sua sabedoria, pediu para comer os peixes que seriam menos contaminados, né? Que seriam aqueles que têm barbatanas e escamas. Para as aves também tem algumas regras, e se você tiver interesse, Levítico traz uma lista muito grande com os nomes dos animais, né? Quais seriam os animais que se enquadram nisso, você pode fazer uma pesquisa nisso. Por enquanto, eu quis passar assim, de forma breve, só para vocês entenderem que existe na Bíblia essa classificação, né, daqueles animais que seriam considerados limpos
e não limpos. Será que esse Levítico 11 era só para o povo judeu? Porque algumas pessoas dizem, não, mas isso é uma regra específica para judeus, não é para nós que somos cristãos. Mas quando nós vamos ler lá Gênesis 7, 1 a 3, que foram as instruções que Deus deu para Noé, antes de colocar os animais na arca, a gente vê que antes de Noé não existia nenhum judeu, né? Porque os judeus, eles, ou israelitas, eles vêm depois de Jacó, que era Israel. A partir desse homem chamado Israel, surgiram as 12 tribos de Israel. Noé vem antes disso. Então, essa orientação de Deus, ela abrange todo mundo que viria depois de Noé. Então, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então, quando Noé foi entrar na arca, Deus falou para ele: os animais limpos você vai levar 7 pares, 7 machos e 7 fêmeas. Por quê? Porque eles iriam se alimentar desses animais. Mas aqueles que são imundos, Deus pediu para que ele levasse só 2, ou seja, eles deveriam apenas ser o mínimo necessário para eles reproduzirem, porque eles não iriam se alimentar desses animais. Então, a gente vê que muito antes de Levítico, muito antes da existência dos judeus, Deus já havia feito uma separação entre os animais limpos e imundos. E hoje a ciência, ela deixa muito claro, né? Por exemplo, 2 tipos de animais que não são considerados limpos na Bíblia. O porco, por exemplo, né, que o próprio nome diz, a gente até coloca como sinônimo de pessoa que não é muito higiênica, a gente fala que essa pessoa é porca, porque o porco, ele é tão porco que ele se alimenta de cadáveres, inclusive de seres humanos, né? O porco come literalmente qualquer coisa. E por isso ele também se enche de toxinas. Se você for pensar nos camarões, frutos do mar, eles também são animais considerados imundos pela Bíblia, porque eles não têm essa regra de ter escamas e barbatanas, né? E eles são considerados lixeiros do mar. Então, quando você tira um cadáver do mar, eles estão repletos desse tipo de animal comendo eles. Então, eles também se enchem de toxina. Vocês podem ver que são as principais carnes que as pessoas têm reações alérgicas. Os frutos do mar e porco são. Muitas pessoas têm alergia e passam mal quando comem essas coisas. Então, a Bíblia já nos alerta, né, de que nós não deveríamos comer esses animais. Agora aqui, vamos passar. Gente, tá tendo um show de rock aqui perto de casa. Vocês estão escutando alguma coisa? Ou sou só eu? Não dá pra ouvir, não. Dá, não? Que ótimo. Então não tá atrapalhando o estudo. Aí só tá aqui incomodando um pouco a minha cabeça, mas nós vamos vencer. Então, como é que Deus, ele via aquelas pessoas que desrespeitavam esses princípios? Será que para Deus era algo simples? As pessoas que desrespeitavam, já que elas tinham conhecimento, né? Uma coisa é você fazer algo que você não sabe. Agora, pessoas que tinham esse conhecimento e desrespeitavam esse princípio, como que Deus via? Isaías 66, 16 a 17. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Então, para Deus, as pessoas que tinham conhecimento, né, dessas leis de saúde, e elas ainda assim insistiam em comer a carne de animais imundos, Deus via isso como algo realmente abominável. Tem um trecho que nós vimos em um estudo anterior que fala que aqueles que destruírem o templo do Espírito Santo, Deus os destruirá. Não porque Deus tem prazer na destruição de ninguém, Deus quer que a gente molde, mas nós precisamos respeitar aquilo que Deus criou, que é o nosso corpo, né? Que é para ser uma bênção, né? Então, as pessoas que um dos grandes problemas das pessoas que não cuidam da sua alimentação é porque a mente vai ficando menos sensível à voz de Deus. É igual pessoas que usam drogas, álcool, isso vai destruindo a capacidade da pessoa de ouvir a voz de Deus e ela vai se afastando mais e mais de Deus. Então, em última análise, Deus não está
ali castigando essa pessoa, simplesmente porque a pessoa decidiu comer alguma coisa, mas é porque essas coisas elas vão pouco a pouco, né, nos afastando de Deus, quando a gente escolhe fazer o que a gente quer, né, do nosso corpo. E agora, mudando, sai, nós vimos quer comais, quer bebais, né? A gente falou da comida. O que que a Bíblia afirma sobre o uso de bebidas alcoólicas? Nós vamos ler alguns versos. Beth, pode ler para nós? O vinho é um zombador, a bebida forte é colérica, e quem quer que seja enganado desse modo não é sábio. Isso, então a Bíblia está falando aqui das bebidas, né? Fala que o vinho é um zombador, né? E a bebida forte é colérica. É até engraçado pensar isso, não? Como assim o vinho é um zombador, né? Acredito que é porque os resultados de alguém que usa bebida alcoólica muitas vezes são risíveis, né? As pessoas acabam se expondo à zombaria mesmo, porque se colocam em situações muito delicadas. E dizer que a bebida forte é colérica, muitas pessoas acabam se tornando coléricas, muito nervosas, né? Quando elas ingere bebida alcoólica. E a Bíblia diz que quem se engana dessa maneira não é sábio, quem se deixa ser enganado pela bebida alcoólica. Temos um outro verso também aqui. Fábio, tá por aí? Consegue ler para nós? Não? Então vou ler. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. É interessante essa expressão bebida misturada, porque na Bíblia o vinho, o suco de uva também era chamado de vinho, né? Mas a bebida misturada seria um vinho ali que já tinha passado por algum tipo de fermentação. Para essas pessoas que buscavam essas bebidas, poderiam esperar ais, pelejas, queixas, feridas sem causa, olhos vermelhos, né? São as consequências que a gente sabe hoje que quem bebe enfrenta. E aí o conselho da Bíblia é: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Aqui a Bíblia está dando a descrição de como separar o suco de uva normal do vinho já fermentado, né? Já que naquela época não era tão simples como hoje, né? Que vinham em embalagens diferentes. Muitas vezes eles até queriam conservar o vinho puro, mas ele acabava fermentando, né? Tinha uma geladeira como nós temos hoje. Então Deus está falando, olha, cuidado quando essas características do vinho começarem a aparecer, porque ele está fermentando. E diz que no seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Então será enganoso, né, o efeito. Parece que vai ser bom, mas no final vai ser ruim. O que que vai acontecer? Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades, e serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro, e dirás: estancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Isso aqui é tão interessante porque é como se a gente estivesse vendo uma descrição da fisiologia do álcool, né? Porque o álcool ele apaga o nosso córtex pré-frontal, que é a parte necessária para raciocínio, para julgamento, por valores morais. Então a pessoa acaba realmente fazendo coisas que ela não faria, falando coisas que ela não falaria. Ela acaba tendo uma amnésia, né? Retrógrada, ela não consegue se lembrar daquilo que aconteceu muitas vezes. E ainda assim a pessoa volta a buscar a bebida. Então, tá falando do vício, né, da adicção. Então, você vê que isso aqui é uma aula de fisiologia do que vai acontecer com as pessoas que se envolvem com o álcool. Então, a Bíblia nos aconselha, né, a não nos envolvermos com o uso de álcool. E como que Deus vê a glutonaria? Às vezes pode ser que nós não bebamos bebidas alcoólicas, pode ser que comamos comidas saudáveis, mas pode ser que a gente coma demais, né? E será que a Bíblia fala alguma coisa sobre a glutonaria, que é o hábito de comer demais?
Tia, você voltou aí? Voltei, Isabela, deu uma paradinha aqui na internet. Ah, tudo Eu bem. te Consegue ler agora para nós? consigo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso. Então, no estudo que a gente fez sobre o Espírito Santo, nós vimos a diferença, né, das obras da carne com as obras do Espírito. Então, enquanto o fruto do Espírito é o domínio próprio, o fruto aqui da carne seria a bebedice, a glutonaria, né? Beber demais, comer demais. Então a gente vê que isso aqui não é um fruto do Espírito Santo, mas é um fruto da carne, algo que não agrada, né, a Deus, porque faz mal, né, para o nosso corpo. Antigamente era muito comum, assim, naquelas festas dos grandes governantes, né, que as pessoas comessem até não conseguirem mais, daí elas vomitavam para poder comer mais, né? Não sei se vocês já sabem disso, né? Mas realmente, né, além de terem orgias, etc., né, então era uma coisa muito praticada antigamente. Talvez a gente não pratique nessa intensidade, né, de vomitar e tal, mas muitas vezes a gente se reúne em festas, etc., a gente acaba exagerando, né, e a glutonaria é algo que Deus não aprova. E eu achei muito interessante esse provérbio, que ele não é tão conhecido assim, mas ele é bem interessante. Provérbios 23, 20 e 21 diz o seguinte: Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Então, aqui está falando que comer demais, beber demais é ruim não só para o nosso corpo, mas até para o nosso bolso, né? Muitas vezes nós não conseguimos economizar o dinheiro que poderíamos economizar se nós formos beberrões ou comilões, podemos cair em pobreza. E a sonolência, né? Dormir demais também não é bom, nem para nossa saúde. Já tem estudos que mostram que quem dorme muito, sim, além da conta, tem saúde pior do que quem dorme pouco. Não que seja bom dormir pouco, mas dormir muito ainda é pior do que dormir pouco. Então, isso não é bom nem para nossa saúde e também não é bom para as nossas finanças, porque se a gente dorme muito, a gente não vai conseguir, às vezes, trabalhar o suficiente. E, por último, essa última passagem que nós vamos ler hoje é uma passagem muito bonita, que está lá no capítulo 1 do livro de Daniel. Nós vamos ler boa parte desse capítulo. E nós vamos ver qual que é o resultado de obedecer a Deus quanto ao cuidado do nosso corpo. Se nós formos fiéis em obedecer a Deus quanto ao cuidado do nosso corpo, quais são as consequências? Nós vamos ler Daniel 1. Beth, pode ler esse trecho? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Isso, aqui é um contexto histórico, né? Tá falando de quando aconteceu isso, né? Na época de Joaquim, rei de Judá. Veio o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e a sitiou. Sitiou quer dizer que ele ficou em volta da cidade, né? E Deus entregou nas suas mãos esse rei, permitiu, né, que ele fosse levado. E os utensílios mesmo da casa de Deus, eles levaram para a Babilônia. Então, a Babilônia ali, ela vence Judá na guerra. Peraí, deixa eu passar. Pode continuar, Obed. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres, jovens que jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei.
a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Isso. Então, esse rei, né, que domina os judeus, pede para que eles trouxessem jovens nobres, né, de linhagem real, que fossem formosos, instruídos, para que eles pudessem aprender a cultura dos caldeus, que eram os babilônicos. Então, eles queriam doutrinar esses jovens, né, para que eles pudessem trabalhar ali para aquele reino. Tia Marta, agora, se você puder continuar a ler. Ah, peraí, deixa eu. Pronto. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Isso, então, para cumprir esse plano de que esses jovens pudessem agora trabalhar, né, ali no reinado da Babilônia, o rei pediu que eles comessem da mesma comida que ele comia. Ele pensou, bom, se eu sou o rei, a minha comida é a melhor de todas e eu quero que eles comam desses manjares aqui finos, que eles bebam esse vinho que eu bebo por 3 anos. Só que Daniel, ele assentou no seu coração, esse jovem, ele decidiu que ele não iria se contaminar com essas comidas. Provavelmente ali teriam animais que não eram lícitos para eles comerem, né? Enfim, coisas que não iam fazer bem para a saúde, e além disso, tinha o vinho. Então, ele decidiu que não iria se contaminar, e ele pediu ao chefe, né, dos eunucos. Eunucos, pessoal, são homens castrados, tá? Possivelmente Daniel e seus amigos eles foram castrados para que eles pudessem viver ali no palácio junto com as mulheres do rei. Eles passavam por esse procedimento. Então ele pediu ao chefe, né, deles que permitisse que ele não comesse daquela comida. Pode continuar, Tim. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. Isso. Então, Daniel ele vai fazer uma proposta, né? Ele pede para que ele faça um teste com eles, né? Porque tem um trecho aí antes que eu acredito que eu omiti, depois você pode ler o capítulo inteiro, que quando eles faz esse pedido para não se contaminar, esse chefe dos eunucos ele fica preocupado, porque ele pensa, mas se o rei vê que vocês estão descaídos, né, que vocês não estão saudáveis, ele vai cobrar isso de mim. Então, Daniel pede para fazerem um teste. Então, experimenta a gente 10 dias. Vocês nos deem, em vez de vinho, vocês nos deem água para beber. Em vez de vocês manjares, vocês nos deem legumes, né? Então, você vai ver a nossa aparência e a aparência dos outros jovens que comem do manjar do rei. E conforme você vir, você age conosco. Vou continuar agora. E ao fim de 10 dias, os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que os de todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Eu às vezes refletindo nisso, né? Porque fala mais gordos na carne, né? Como se legumes fizesse a pessoa engordar. Eu acho que o vinho e os manjares deveriam engordar mais. Inclusive, tem uma pesquisa que mostra que pessoas que são estritamente vegetarianas, elas têm 10 quilos a mais do que adultos da mesma idade. Então, ele estava numa dieta aqui estritamente vegetariana. Então, eu acredito que quando a Bíblia fala mais gordos na carne, estava dizendo assim, mais viçosos, né? Mais corados, talvez. Deve ser alguma expressão, porque para mim não faz muito sentido eles estarem mais gordos, mas ao mesmo tempo acredito que eles não estavam desnutridos, né? Então eles estavam mais belos, mais formosos de aparência. E aí o dispenseiro ele tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber eles davam legumes. Então ele aceitou o desafio de dar para eles legumes e água.
E o rei falou com eles. Então aí passaram os 3 anos eles nessa dieta de legumes e água. E o rei falou com eles depois desses 3 anos. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Então eles se tornaram importantes ali no reinado. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos ou mais sábios, né, do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Essa passagem fala para mim e para você sobre duas coisas. Tanto da consequência natural da nossa obediência, porque Deus conhece a nossa fisiologia melhor do que qualquer um, então os planos que Ele deu para nós são bons para nossa saúde física, intelectual, emocional, mas também nos fala o quanto vale a pena nós sermos fiéis, porque imagina, Daniel ele correu um risco muito grande de que o rei ficasse sabendo que ele não estava se alimentando da sua comida e se desagradar, né? Esses reis eram muito cheios de querer, então qualquer coisa que os desagradasse realmente poderiam custar ali a vida, né, de Daniel e os seus amigos, mas eles decidiram ser fiéis. E por causa da sua fidelidade, eles foram recompensados no sentido de serem mais sábios e terem um cargo de confiança. E quando você lê todo o livro de Daniel, vocês vão ver que esses 4 jovens, com a sua fidelidade, eles fizeram com que todo o império pagão conhecesse a respeito de Deus. Deus faz coisas grandiosas por eles, ali, milagres, coisas maravilhosas assim. Então, essa história de Daniel, ela nos mostra como vale a pena ser fiel nas pequenas coisas, né? Como as pequenas coisas podem fazer diferença e dar testemunho. Eles deram um testemunho ali para eles, né? Sobre essa decisão firme. Então, sim, é um incentivo para mim, para você, para nós sermos fiéis. O Fábio e o Gabriel tinham falado, tá, não, eu acho que foi na hora que eu perguntei se estava ouvindo o show de rock, eu não tinha lido o chat. Nós vamos finalizar com oração e aí vocês guardem os comentários e as perguntas para a gente fazer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, queremos te agradecer, porque o Senhor nos dá na tua palavra instruções valiosas para todas as áreas da nossa vida. E o Senhor nos ensinou hoje a respeito da alimentação que o Senhor deseja que nós tenhamos. Para alguns aqui pode ser algo desafiador, pode ser algo totalmente novo, mas, Pai, nós temos sido testemunha de que, ao te obedecer, Pai, nós só temos privilégios ao estar ao seu lado, porque o Senhor conhece melhor a nossa estrutura, tudo aquilo que nós precisamos. Nos dê sabedoria para dar passos, às vezes não vamos conseguir mudar tantas coisas da noite para o dia, mas que nós possamos sempre, cada um de nós, dar passos no sentido das melhoras que nós precisamos em nossa saúde, que possamos a cada dia nos aproximar do seu ideal para nós. Nos auxilie, nos dando o teu Santo Espírito, porque é Ele que promove em nós o desejo de ser melhores e nos dá força também para te obedecer. Nos abençoa, nos dá uma boa semana na tua companhia, nós pedimos por Jesus. Amém.